Olá, meus irmãos e meus amigos. Estamos de volta para mais uma mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações. Hoje nós vamos para a segunda parte da primeira mensagem que aprendemos aqui, quer dizer, da segunda lição que nós aprendemos sobre que Deus amou a nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vimos aqui na lição anterior que estávamos mortos. Essa era a condição em que nós estávamos. Quem está morto precisa o quê? Apenas ser sepultado. Não é assim que fazemos com os nossos entes queridos? Não é assim que nós fazemos com a pessoa a quem nós mais amamos? Já sepultei pai, mãe, sogro, sogra, irmão e irmã, porque morreram. Mas com Deus não é assim. A lição anterior nós aprendemos que quando estávamos mortos em ofensas e pecados, Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o amor de Deus para conosco. Enquanto nós sepultamos os nossos entes queridos, Deus ressuscita aqueles a quem Ele ama, a nós, nos dando vida e vida eterna. Mas em que condição Deus fez isto? É isso que nós vamos aprender nessa segunda parte da lição 5 de João 3,16. Como Deus fez isso por nós? Ele fez isso de maneira inusitada, inacreditável. Ele fez isto pondo sobre o seu Filho amado os nossos pecados. Sim, acredite nisso. Ele pôs sobre Jesus os nossos pecados e iniquidades. O profeta Isaías profetizou isto 700 anos aproximadamente antes de Jesus vir ao mundo, que Deus faria isso com Jesus. Olha o capítulo 53, versículo 6 do profeta Isaías. Ele disse: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, apostatados de Deus, separados de Deus. Mas o Senhor Deus fez cair sobre ele, seu Filho, a iniquidade de todos nós. Não é fantástico isso que Deus fez e a maneira como Deus fez para demonstrar o seu amor para conosco, nos dar a vida, nos ressuscitando dentre os mortos, pondo o pecado nosso, ou os nossos pecados, sobre o seu Filho. Pedro, mais tarde, vai escrever para nós, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 23, as seguintes palavras: levando ele, Jesus mesmo, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas pisaduras fostes sarados. Portanto, o castigo que nos traz tanta paz e tanta segurança estava em Jesus, disse o profeta Isaías. Nessa questão, Deus está mostrando através da sua palavra que pôs sobre o seu Filho os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. A Bíblia diz, através do profeta Miqueias, que ele lançou nas profundezas do mar. O escritor aos Hebreus diz que ele não se lembra mais dos nossos pecados, porque uma vez perdoados os pecados, não existe mais lembranças deles. Então Deus é simplesmente maravilhoso. O capítulo 23 de Lucas, o verso 33 e o verso 46, o que a Bíblia fala sobre esse assunto: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. Verso 33, parte A do verso, diz que quando levaram Jesus preso, chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus numa cruz. Ele estava carregando os nossos pecados. Agora ele está sendo cravado na cruz, no meu e no seu lugar. Ele era o nosso substituto legal diante de Deus para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E o verso 46 diz: e quando chegaram, aliás, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isto, expirou. João conclui dizendo que Jesus clamou dizendo, está consumado. A dívida está paga. Eu carreguei os pecados, eu estou na cruz, estou morrendo na cruz pelos pecadores, carregando os seus pecados, portanto, está concluída a obra que o Pai me deu para realizar. Foi assim que Jesus, que Deus fez, ao nos amar de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Tudo isso por amor a nós. Isto não te constrange? Esta foi a maneira que Deus utilizou para provar o seu amor para conosco. Espero que isto venha te constranger. Espero que isto venha te chamar muito a atenção. Eu espero que isto venha te aproximar de Deus, num reconhecimento de pecador perdido, sem nenhum direito aos céus, mas olhando para Jesus, direcionado pelo Espírito Santo, para o Jesus na cruz, levando os nossos pecados, morrendo como substituto, fazendo-se maldição em nosso lugar. Isso possa te constranger e abrir o seu coração para esse Jesus, que é a maior expressão do amor de Deus para conosco. Que o Senhor te abençoe. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, obrigado, Deus, por ter dado Jesus, não apenas dado, mas a maneira como o Senhor o deu a nós. O Senhor pôs os nossos pecados sobre Jesus, as feridas com as quais Jesus foi ferido, de acordo Gênesis capítulo 3, verso 15, era exatamente a prova do teu grande amor, esse amor sofredor, esse amor que trata do interesse de outras pessoas, no nosso caso. Deus, muito obrigado, meu Deus, por esse tamanho amor, essa expressão de amor da tua parte em dar Jesus para morrer no nosso lugar, para nos salvar dos nossos pecados. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, no nome do teu amado Filho Jesus, aquele a quem o Senhor Deus deu, o qual morreu por nós na cruz, ressuscitou para nossa justificação. No nome dele é que oramos agradecidos. Amém. Mais uma vez, meu querido, repito, viva mais um dia na graça e na dependência do Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.